Olá pessoal, você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então, vamos buscar um pouquinho mais de conhecimento? Muito bem, eu vou dar continuidade da série Algumas Experiências que tive em Dáquila Pesquisa. Hoje eu vou falar sobre a primeira vez que eu vi o Bilu. Então, a primeira vez que eu vi o Bilu foi na minha segunda atividade de campo. Não foi na sede de Dáquila, foi no núcleo da minha cidade, certo? E o foco daquela atividade era conscientização do nível de toxina em nosso organismo, certo? Antigamente nós tirávamos nas atividades de campo, nós tirávamos uma foto aura. Essa foto detectava algumas habilidades, algumas frequências, e nessa atividade especificamente, ela detectou também o nível de toxina. Eu confesso a vocês que a minha toxina naquele momento estava um pouquinho elevada, estava 24, mas isso não foi problema, porque mais à frente, todos nós, pelo menos a grande maioria, conseguiu toxina 3. O objetivo naquela atividade era que nós conseguíssemos 9. Mais à frente, numa viagem seguinte, nós conseguimos 9 e depois 3. E algumas pessoas até 2, certo? Muito bem. Então, um colega nosso, ele foi o primeiro que conseguiu a toxina 9 e ele estava nessa atividade de campo. Então, ele foi convidado para fazer o seu relato na palestra, como ele conseguiu baixar o nível de toxina. O que ele falou foi que a primeira coisa que ele fez foi tirar o pão. Não sei se ele tirou totalmente o trigo, né? Eu lembro bem que ele tirou o pão. Falando em lembrar, gente, eu quero abrir um parêntese e fazer uma correção. No vídeo anterior, eu falei que o nome da divindade era Brena, mas depois eu lembrei que o nome dela é Brina, tá bom? Mas eu já fiz a correção lá na descrição do vídeo. Muito bem, voltando aqui ao relato do nosso amigo, ele falou que, entre outras coisas, na sua mudança alimentar, ele também passou a ingerir batata Yacon. Eu não tinha conhecimento dessa batata, nunca tinha ouvido falar, mas ele falou que passou a ingerir essa batata. Muito bem. Ali ele continuou fazendo o seu relato e finalizou o seu relato, e na sequência o nosso orientador tomou a palavra e continuou explicando sobre a importância de termos toxina baixa, certo? E ali na palestra, uma dimensional colega nossa perguntou por que ela tinha uma alimentação saudável e a sobrinha dela, que também estava ali na palestra, não tinha alimentação saudável, e sua toxina deu inferior à dela, que tinha uma alimentação saudável, certo? A resposta foi que nós temos toxinas emocionais. Muito bem, gente. Todos nós sabemos que as toxinas, tanto vindo do lado alimentar quanto do emocional, são prejudiciais à saúde do nosso corpo. Às vezes causam danos irreparáveis. Né? Isso todos nós sabemos desse malefício. Além disso, tem um outro ponto que eu quero falar para vocês. Aqui neste canal eu fiz um vídeo que falo sobre o nosso corpo de luz. Né? E ali eu falo que para a conexão com o nosso corpo de luz, há necessidade de uma alimentação saudável, rica em minerais e, obviamente, também uma toxina baixa.
Mas de onde eu tirei essa informação? De um dos nossos parceiros, né? De um dos seres. Vocês sabiam que o Bilu tem alguns irmãos? Pois é, eu tirei essa informação de um dos irmãos do Bilu, que deu uma aula, entre outros assuntos, falou sobre o nosso corpo de luz. O nome dele é Tilo e ele é responsável pela área da saúde, certo? Numa outra oportunidade, mais à frente, eu vou fazer um vídeo relatando uma interação que nós tivemos com o Tilo, tá bom? Então, muito bem. E como foi essa primeira vez que eu vi o Bilu? Nós fizemos as nossas atividades no período do dia e à noite nós descemos a trilha. Lá pelas tantas, na caminhada da trilha, eu olho para o lado direito da mata e vejo o Bilu. Ele estava andando a passos rápidos, né? Assim, quase flutuando, mas assim, meio que dando saltinho, como se fosse. Não era correndo, nem flutuando e nem andando, como se fosse saltitando, assim, certo? Mas em sua volta várias bolas de luzes, luzes multicoloridas, né? A coisa mais linda, várias cores, lilás, amarelo, azul, verde, em movimento, como se fosse em movimento malabares, assim, em volta dele. E aquele monte de luz irradiou a mata, que também ficou colorida, né? E, além disso, o chão, por onde ele estava passando, ficando colorido, né? E como foi o que ele falou para nós nessa noite? Ele falou assim, que ao raiar do dia, nós iríamos ser trabalhados pelas divindades. Iria haver uma interação, nós seremos trabalhados pelas divindades. Além disso, ele falou também que no dia seguinte, para as pessoas que viram a luz do Bilu, ativar quem não viu a luz do Bilu. Veja, gente, que ali ele já sabia que algumas pessoas viu a luz do Bilu e outras não. Então, o que aconteceu ali? Veja que nós estávamos na mesma atividade, no mesmo ambiente, na mesma trilha, e algumas pessoas viu a luz do Bilu e outras não, né? O que eu falei no vídeo anterior? Que Dáclea, tudo é frequência, certo? Então, o que acontece? Às vezes, você está na mesma atividade e algumas pessoas recebem uma frequência X. E outras pessoas não recebem aquela frequência X, né? O que acontece? É a necessidade de nivelamento, né? Então, o que o Bilu fez? Pediu para quem viu a luz ativar quem não viu a luz, certo? Então, o que nós fizemos? No dia seguinte, nós fizemos essa ativação. E como que é essa ativação? Apenas um toque na palma da mão da pessoa. Nós fizemos essa ativação e ali houve o nivelamento de frequências, certo? Além disso, eu tive o entendimento que sobre tudo que foi falado ali na dinâmica e tudo mais, eu também tive o entendimento que quando ele falou que nós, ao raiar do dia, iríamos ser trabalhados pelas divindades, eu entendi também que ali houve uma abertura de frequência. Que frequência? Conversação com os parceiros à luz do dia, certo? Então, por quê? É muito difícil, gente, você conversar com eles à luz do dia. E eles têm esse objetivo, que todos nós consigamos conversar com eles à luz do dia ou em qualquer lugar. Tanto que, numa viagem futura, anos depois, nós tivemos uma viagem que o foco era conversação com os seres à luz do dia, certo? Fomos para um ponto chamado Milharal e lá tardinha, quase escurecendo, mas ainda dia, o Bilu apareceu. Vimos uma luz, ele apareceu, mas falou algumas coisas
umas 2 frases, muito longe, muito sutil, mas valeu. Foi motivo de grande alegria. Por quê? Porque ali foi gerado a frequência de conversação com ele, à luz do dia, certo? Penso eu que hoje algumas pessoas já conversam com ele à luz do dia, certo? Mas a grande maioria ainda não, né? Mas, com certeza um dia iremos conseguir. Muito bem. Essa foi assim o contato, a interação, a minha primeira interação com o Bilu. Espero que vocês tenham gostado. E o recadinho que eu deixo hoje é: cuidemos do nosso corpo e da nossa mente. Até o próximo vídeo e bom dia!